Eu já tinha lido Noites Brancas, O Jogador e Uma Anedota Infame de Dostoiévski. Foram leituras muito agradáveis, que continham críticas à sociedade russa da época, com uma breve sociologia desta, acrescidas de cenas engraçadíssimas, tais como as presentes em O Jogador e Uma Anedota Infame, além do drama da primeira desilusão amorosa de um jovem, como enfrentada pelo protagonista de Noites Brancas. Notas ou Memórias do Subsolo, o título vai depender da tradução que você tem em mãos. Foi um livrinho que comprei num dos meus garimpos no sebo. Suas poucas páginas, as experiências pregressas com Dostoiévski e minha total ignorância sobre o que tratava o pequeno livro deram-me uma impressão precipitada e muito falsa da novela. Deve ser algo fácil e agradável de ler. Pois é, caí do burro logo na primeira página. É um romance filosófico, ácido, em que o narrador fica escavando as contradições da alma humana de seu tempo, fazendo um percurso sinuoso entre hipóteses e afirmações, algumas contraditórias, outras raramente fáceis de assimilar. O grande e saudoso professor Monir Nasser, que conduziu no início dos anos 2000 uma notável jornada itinerante em que escrutinou 100 obras fundamentais da literatura universal, orienta que esse livro traz uma forma de sátira pouco usual e recomenda ao leitor ter isso em mente durante a experiência de leitura. Explica que captar essa veia satírica no texto é bastante difícil, uma vez que Dostoiévski é por excelência um romancista. Logo, o humor não é um traço óbvio em notas. Veja neste exemplo extraído do texto. Abre aspas. A razão é uma coisa boa, sem dúvida, mas a razão é apenas razão e satisfaz apenas a capacidade racional do homem. Já a vontade, esta é a manifestação da vida como um todo, ou melhor, de toda a vida humana, aí incluindo-se a razão e todas as formas de se coçar. Fecha aspas. Quando terminei esse trechinho, fiquei um tempo pensando o que era isto afinal, uma piada, uma constatação da realidade da personagem ou tudo junto? Deixarei no box abaixo o link para acesso à exposição do professor Monir Nasser para Notas do Subsolo. A aula de Monir Nasser, a meu ver, é um primor de comentário nos níveis histórico, filosófico e sociológico, além de cumprir a fundamental abordagem sobre o papel essencial da literatura, que é tratar dos grandes dramas da existência humana. Voltando ao meu comentário, Notas do Subsolo foi publicado em 1864 e é dividido em duas partes. Na primeira parte, temos esse narrador de 40 anos, funcionário público que decidiu se aposentar quando recebeu uma pequena herança, fazendo ponderações de cunho filosófico. À primeira vista, parece-nos um sujeito sarcástico, irônico, que apesar de negar, está refletindo sua vida até ali. Este narrador não tem nome, é o homem do subsolo. É um homem que se define como mau e doente, sujeito raivoso e que assim prefere manter-se, não quer se tratar. Conta que quando era funcionário público, tratava as pessoas com rispidez e, embora tivesse bons sentimentos, não queria que aparecessem, logo escolhia ser mau. Seu antípoda é o homem de ação, o sujeito prático do dia a dia, que nos dias de hoje costumamos dizer que são as pessoas que fazem a roda girar. O narrador afirma que o homem de ação, que ele considera estúpido, não pensa no que faz e simplesmente age. Enquanto que ele, o homem intelectual, busca as razões primeiras das coisas, chegando ao infinito, investigando o porquê de cada coisa, numa perseguição metafísica que no fim não leva a lugar algum. Logo, ele não age porque nunca encontra a motivação primeira. Para mim, não age porque é um pusilânime, covarde, presunçoso e preguiçoso. Olha, o homem do subsolo não é uma personagem fácil. Durante boa parte do livro, você, meu caro ouvinte, ficará irritado e com raiva dele. Acredite-me. De volta ao livro, o narrador faz uma crítica muito perspicaz ao pensamento em voga no século XIX de que o homem, quanto mais civilizado, é menos inclinado às guerras, o que ele considera uma grande falácia. Adiante, nos dá exemplos concretos do seu argumento e fica complicado discordar dele, como as invasões napoleônicas e a Guerra de Secessão Americana. Ele se critica, vê seus defeitos, mas os projeta nos outros. Quando ele diz que os tolos não são nada e que os inteligentes têm obrigação de ser pessoas sem caráter, ele está falando de si. É um tolo que não tem nada, nem caráter. E quando ele tenta ser modesto? No parágrafo seguinte se entrega. Perceba no trecho a seguir. Abre aspas.
Sou, por exemplo, uma pessoa com amor próprio exagerado. Sou desconfiado e ressentido. Sou culpado porque sou mais inteligente que todos que me rodeiam. Fecha aspas. Como que é? Amor próprio exagerado? Não passa de um eufemismo para orgulho, achar-se mais inteligente que todos ao seu redor. Isso não é soberba? A princípio, fica-me uma impressão de covardia e impotência, por isso ele se demonstra tão rancoroso. Recorre a malabarismos retóricos para não perdoar, quando mais parece que ele não quer mesmo. Se é ofendido, não age, fecha-se para remoer. Vai evoluindo na apresentação das ideias, entrelaçando debates políticos filosóficos que vinham ocorrendo no país há pelo menos 20 anos, contados do ano em que a obra é publicada. Dostoiévski insere de propósito esses pontos no texto, a partir de sua experiência pessoal ao envolver-se no movimento revolucionário, da necessidade de modernização da sociedade russa, na ambivalência entre uma identidade nacional e oriental contra uma identidade importada da França, da monarquia centralizadora versus governo democrático e de como o homem se relaciona com Deus. O narrador está imbuído de um dever atávico de chocar o leitor e o faz com doses massivas de sinceridade. Vamos aqui, abre aspas. O homem se vinga porque acha que está fazendo justiça. Isso significa que ele encontrou o motivo original, o fundamento, ou seja, a justiça. Disso decorre que ele está tranquilo de todos os lados e, consequentemente, efetua sua vingança tranquila e eficiente, pois está convencido de que executa uma ação honesta e justa. De minha parte, não vejo nisso nenhuma justiça, não encontro nenhuma virtude e, por conseguinte, se resolvo me vingar, é unicamente por maldade. Fecha aspas. Ele faz críticas mordazes à sociedade administrada e ao indivíduo sem individualidade proposta pelos socialistas da época. Segundo o professor Munir Nasser, essas opiniões vêm de um Dostoiévski que 20 anos antes envolveu-se com o movimento revolucionário, pagou o preço dessa escolha e, à distância dos fatos, amadurecido pela vida, afirma que o socialismo quer um novo homem para o qual dará o céu na terra, um homem previsível, quase pré-programado, às custas da aniquilação da sua individualidade e massiva transferência de poder para uma elite que administrará esse paraíso. Para mim, está dada a contradição óbvia do sistema. Ao longo da leitura, lembrei em muitos trechos de Uma Anedota Infame, onde Dostoiévski critica a sociedade russa recorrendo ao humor. Em Notas do Subsolo, se há riso, é para disfarçar o nervosismo ou o embaraço das afirmações do narrador, quando, por exemplo, diz que o ser humano é burro e que às vezes quer coisas absurdas porque nelas enxerga, de forma presumida, alguma vantagem que será obtida pelo caminho mais curto. O narrador diz que a ciência se dispõe a explicar o que chamamos de vontade e quando o homem utilizar a razão para escolher, será possível através da ciência predeterminar em tabelas as escolhas, partindo da descoberta das leis do livre-arbítrio. Embora pareça contraditório, se a liberdade for transformada em determinismo e as escolhas se tornarem opções pré-programadas ao longo da existência, ao final concluímos que não há liberdade. O narrador, ao que parece, acaba engolido por um turbilhão de questões e conclusões que deixam o leitor aturdido. Para mim, o narrador, embora faça todo um esforço argumentativo de expor suas certezas, parece tão perturbado quanto nós, além de irritado com a própria impotência, mesmo sendo tão inteligente como diz ser. Apesar da argumentação confusa até aqui, no capítulo 10 fica claro. Ele prefere, por sua vontade e escolha, ser o homem do subsolo, em vez do novo homem socialista que, em nome da vida, em um palácio de cristal, sacrificará seus desejos. Na segunda parte da novela, a raiva que nosso narrador diz sentir com frequência é compreendida em sua origem. É a expressão última da sua impotência, homem que olha os outros de cima, não enxerga sua miséria e que, quando é confrontado com ela, ainda que no menor vislumbre, a raiva vem em defesa daquele conforto interior, do subsolo no qual este homem se meteu. Quando a realidade se demonstra com maior ênfase e a fuga torna-se impossível, a fúria surge e brota do subsolo um homem encolerizado. Percebe-se que a inveja do homem de ação, aquele que ele faz todo um esforço na primeira parte do livro para afastar-se com desprezo, é um poderoso catalisador dessa fúria insana, tal como vimos com os antigos amigos de escola no desastroso jantar de despedida de Zherkov. A desforra do homem do subsolo vem com Lisa, a pobre prostituta sobre quem ele vomita todo o seu fel.
A impotência, a vergonha, a covardia são descontadas em quem ele considera inferior e mais, em quem não pode reagir. Veja que ele detesta o criado Apollon, mas não folga com o homem, só quando está muito descontrolado. O homem do subsolo é pedante, impotente e covarde. Sabe que é? Nas últimas páginas do livro, tomado pela sinceridade, ele o confessa para si como se admitisse para Deus. Bem, recomendo que esse livro seja lido acompanhado de orientações sobre as correntes filosóficas em voga na época e de seus debates na intelectualidade. Dostoiévski está respondendo a eles em Notas do Subsolo. Na segunda parte da aula do professor Munir Nasser sobre essa obra, cujo link também deixarei no box, é possível conhecer melhor esses fundamentos e constatar por que Fyodor Dostoiévski é um gênio universal da literatura. Se ficou até aqui, curta e compartilhe esse vídeo. Até breve!